Oi, tudo bom? Todo mundo? Bom dia não, né? Boa noite a todas vocês. Bem-vindas a mais um bate-papo Mães de Respeito. E nesse bate-papo a gente fala sobre vários temas interessantes para todas vocês que têm bebês menores de 1 ano e por que não, né? Quem já tem um bebê um pouco maiorzinho também pode aprender muito com todos esses assuntos que vamos falar ao longo do ano, ao longo daqui para frente, né? Eu sou a doutora Alejandra Antesana, eu sou pediatra faz quase 12 anos, né? E eu adoro ensinar, né? Porque eu sempre falo que o conhecimento é poder. E quanto mais você sabe, mais informada você está, mais tranquila você fica. Você vive sem medos, sem culpas, né? Porque muitas vezes eu sei que muitas de vocês se culpam muito, têm muito medo e muitas vezes vão saem correndo da casa para o plantão, para o consultório e muitas vezes não há necessidade de todo esse medo, né? E por isso que eu estou aqui para te dar toda a informação que você precisa para você ficar, ó, zen, sossegada, né? Tranquila e desfrutar da tua maternidade como você merece, tá? E o tema de hoje, o tema da nossa live, é um tema que muitas de vocês têm medo, né? Que é a bronquiolite. A bronquiolite aguda, tá? Então, vamos falar primeiro o que é a bronquiolite, tá? Antes de começar nosso tema, eu quero falar um oi, né, para todos vocês que estão entrando. Tânia, Jéssica, Ananda, o João, né? É difícil ver homens, né, na live, geralmente são mães, né? Inclusive, eu chamo a todas vocês mães de respeito, porque é isso que eu quero que vocês sejam, né? Mães de respeito. A dona Miriam, ó, dona Miriam entrou. G Freitas, oi, tudo bom? Camila Schelbauer, a Cami, Sabrina, oi a todas vocês, né? E eu quero que cada uma de vocês pegue aquele aviãozinho que está aí embaixo e mande para uma mãe que queira aprender sobre a bronquiolite, tá? Eu tive que adiantar um pouquinho a live, né? Porque daqui a pouco eu tenho uma cesariana, vida de pediatra é uma loucura, né? Eu tenho uma cesariana com a obstetra que eu admiro muito, que é a doutora Carla, né? Se alguém conhece aqui a doutora Carla, fale oi, conheço. Então, eu prometo que eu vou tirar uma foto para vocês acreditarem que é verdade, tá? Então, vamos falar sobre a bronquiolite, tá? E eu quero que vocês se sintam à vontade de perguntar todas as dúvidas, tá? Não existe pergunta boba aqui, tá? Eu sei que muitas de vocês se seguram assim, ai, não vou perguntar isso porque isso parece que é bobo. Não existe pergunta boba. E é assim que você tem que ir no teu pediatra. Doutora, eu vim aqui com minha lista de perguntas e eu sempre encorajo as mães, né, que vão e me visitam no consultório a levar a sua listinha, tá? É igual uma lista de mercado, lista de perguntas, porque muitas vezes você esquece de perguntar aquilo que você queria, tá? Então, o que é a bronquiolite? A bronquiolite aguda, tá? Assim como o seu nome fala, é algo que acontece de forma aguda, não é crônica. E essa é uma das principais diferenças com a bronquite, tá? Que já vamos falar também. É uma inflamação dos bronquiolos. O que é um bronquiolo? Eu quero que vocês imaginem o pulmão como se fosse uma árvore, tá? Com um tronco e seus galhos. E vocês virem de cabeça para baixo essa árvore. Então, o tronco dessa árvore vai ser a nossa traqueia, tá? Que é aquele cano que leva do nariz, da garganta até o pulmão, o ar, tá? Então, o ar entra pelo nariz e o nariz, ele vai esquentar, ele vai filtrar, ele vai umidificar o ar. Então, o nariz limpo é super importante, né? Porque tem todas essas funções de preparar o ar bem bonitinho para entrar através da faringe, vai até a laringe e depois para a traqueia, que é aquele tronco de árvore, tá? Daí saem os galhos mais grossos, que a gente chama de brônquios, tá? E eu quero que vocês conheçam um pouco a anatomia, porque daí que vamos chegar às doenças. Então, os brônquios, e depois começa a se repartir em galhos menorzinhos, que são os bronquiolos, tá certo? Então, a bronquiolite
é uma inflamação do bronquiolo, que é aquela raminha mais fininha, ok? Agora, se em vocês o bronquiolo é fininho, imagina num bebê, imagina num recém-nascido, imagina num prematuro, tá? De que tamanho que será esse bronquiolo? Minúsculo, né? Então, qualquer secreção, qualquer inflamação vai fazer que esse bronquiolo, ele se feche, se demacie e fique difícil para o ar entrar ou sair, tá? Então, a bronquiolite é inflamação do bronquiolo. Não é inflamação do alveolo, porque esses brônquios, essas arvorezinhas, terminam nas folhas. Imaginem como se fosse uma folha no final do galho. Cada folhinha a gente chamaria de alveolo, tá? Que são uns saquinhos que se enchem de ar. E o pulmão é cheio de alveolos, tá? Cheio de alveolos. Se diz que se você abrir todos os alveolos do pulmão, ele chega de um adulto, ele chega a cobrir um campo de futebol, tá? Então, de tão grande que é a nossa superfície pulmonar, tá? Então, mas isso já é tema de outra live, né? Porque quando se inflama o alveolo ou se enche de secreção o alveolo, a gente conhece como pneumonia, tá? Então, para vocês que imaginavam que a pneumonia era outra coisa, é a secreção do alveolo. Então, cada folha de árvore cheia de secreção une e forma uma secreção inteira, pneumonia. A inflamação do bronquiolo, que são aquelas galinhos mais fininhos, bronquiolite. A inflamação dos brônquios, aqueles galhos um pouco maiorzinhos, bronquite, tá? A inflamação do tronco, do galho mais grosso, né? Do tronco da árvore, que é a traqueia. É uma traqueite. A inflamação da laringe, laringite. A inflamação da faringe, faringite. A inflamação do nariz, rinite, tá? É tudo ite, tá vendo? Então é fácil, tá? Então, sabendo um pouquinho mais sobre isso, já sabemos o que é uma bronquiolite. Qual que é a causa da bronquiolite? A mais frequente, a mais famosa é o vírus sincicial respiratório, que é um vírus danado que acontece entre abril, final de abril, maio, junho, julho, toda a parte do inverno, tá? Vai um pouco até a primavera, inclusive, ok? Então, essa sazonalidade desse vírus, mas não é o único vírus, pode ser produzido também por um vírus, um adenovírus, né? Uma característica do adenovírus é quando, se teu filho, por exemplo, começa com um sintoma gripal e começa com um catarrinho, uma remelinha no olho, dá uma conjuntivite viral junto e às vezes uma diarreia, né? A gente chama isso de adenovírus, tá? Também pode ser por um rinovírus que causa um resfriado, o coronavírus, né? Pode ser um vírus, um coxsackie-vírus, né? Que é mais infrequente, mas o mais frequente de todos. Vírus sincicial respiratório. O resto são vírus também. Então, é uma virose, como a gente conheceria. E para um vírus, o tratamento é o quê? É um antibiótico? Não, a gente já aprendeu na aula da febre que para os vírus não existem antibióticos, seriam antivirais, mas os antivirais a gente não usa em todas as crianças, em todos os casos, né? Bom, me atrapalhei um pouco aqui. Ok, e os sintomas, tá? Os sintomas da bronquiolite. Quais são os primeiros sintomas? Se é um vírus e parece um resfriado, né? Então, os primeiros sintomas vão acontecer com coriza, né? Uma rinite, tá? Uma rinite viral, tá? Então, vai dar coriza, vai trancar o narizinho, pode doer a garganta, né? Porque dá uma faringite, então o vírus ele vai entrando pelo nariz, passa pela faringe, pode chegar, né, a causar uma irritação, né, na faringe, então dá uma faringite. E geralmente entre o terceiro e o quinto dia de vida, a imunidade não conseguiu resolver o vírus, né? Aí começam a aparecer outros sintomas da via respiratória inferior. A gente conhece a via respiratória superior, né, para vocês entenderem, do pescoço para cima, mais ou menos assim. E do pescoço para baixo é via aérea inferior, tá? E aí entra o pulmão, os brônquios, os bronquiolos, e tudo isso aí, tá? Então,
começou com síndrome gripal, né? Parecia um resfriado, depois vai piorando e começa a ter falta de ar, chio, né? Tosse, tá? E esta aula aqui, né? Esta live não é para você saber tratar uma bronquiolite, tá? Porque quem vai tratar a bronquiolite vai ser o pediatra, vai ser um médico, tá? Que vai diagnosticar essa bronquiolite, que vai tratar da forma correta. E depois eu quero explicar o porquê, tá? Porque hoje em dia existem vários tipos de tratamento, se acredita muita coisa, mas pouca coisa funciona na real. Então, o teu pediatra vai ter que diagnosticar e tratar a bronquiolite, mas tu tá aqui para saber reconhecer essa bronquiolite, para saber quando você tem que levar para o pronto atendimento, quando você pode levar para o consultório, quando você tem que se preocupar, quando você tem que estar atenta, alerta, tá? Não é com o intuito de te ensinar a tratar a bronquiolite, porque precisa de uma avaliação, porque é uma doença que pode ser muito grave se não for reconhecida de forma precoce. E esse é o objetivo aqui. Você saber reconhecer quando teu filho está ou é um resfriado ou é uma bronquiolite. Será que eu dou muita importância para aquela coriza, essa tossinha? Ou é realmente, opa, tem alguma coisa errada aqui? Parece uma bronquiolite. Eu vou levar para avaliar para que ele seja tratado da forma correta. Tá bom? Então é isso que a gente vai aprender aqui. Você saber reconhecer como é uma bronquiolite para você saber se vai levar, se vai correr, se pode esperar um pouquinho, tá? Então, a gente falou que os sintomas gripais iniciais, depois começa aquele chio, aquela tosse, tá? Já vamos falar um pouquinho mais a detalhe sobre os sintomas, porque é isso que você tem que saber, né? A detalhe para você poder reconhecer no teu filho, ok? Como se faz a prevenção da bronquiolite, tá? Muita gente né, pergunta assim, será que tem vacina? Será que a prevenção é através de uma vacina? Bom, primeiro, a prevenção, né, já que é um vírus que circula mais no outono, no inverno, tá? Então, tudo que a gente já sabe, que a gente aprendeu na pandemia, né, até ficar tonto, né? Lavado das mãos, limpeza do narizinho, evitar aglomerações, tudo isso também vale para o vírus sensicial respiratório, tá? E em crianças que estão em creche, né, lamentavelmente é muito mais frequente. Então, se teu bebê vai para a creche muito novinho, ele pode sim desenvolver uma bronquiolite muito novinho também. Por outra parte, se você tem um bebê e tem um irmãozinho que vai para a escola, ele pode trazer o vírus, o irmão já está mais velho, já não faz esse quadro de uma bronquiolite aguda, ele faz um sindroma mais gripal e teu bebê pequenininho, ele pode desenvolver uma bronquiolite, tá? Então, sempre tem que saber, já seja mãe de primeira viagem ou de segunda, você tem que saber reconhecer a bronquiolite, tá? E é por isso que você está aqui, ok? E então, respondendo à pergunta da vacina, doutora, bronquiolite, tem vacina? A gente sabe que tem vacina para influenza, mas e para bronquiolite? Na verdade, hoje em dia, ainda não tem uma vacina aprovada pela Anvisa, tá? O ano passado ainda não tinha nem proposta de vacina. Hoje, né, em agosto, a Pfizer, que é a GlaxoSmithKline, né, que é o laboratório, ele apresentou uma proposta para a Anvisa para a liberação de uma vacina contra bronquiolite, ok? Que seria o nome da vacina é o Arexvy, tá? Eu até vou escrever aqui nos comentários para vocês saber sobre essa vacina e procurar um pouquinho mais também, se quem tiver um pouco mais de interesse, né? Eu posso até publicar mais um vídeo falando um pouco mais sobre esta vacina, tá? Então, essa é uma vacina nova, é uma proposta que ainda não foi aceita pela Anvisa, mas esperemos que seja aceita e assim conseguimos proteger mais crianças contra a bronquiolite. E muitas de vocês devem se perguntar sobre o Palivizumab. Ah, mas eu escutei que tem uma vacina e tal. Na verdade, o Palivizumab, que né, muitas de vocês confundem com vacina, é um anticorpo monoclonal, tá? Não chega a ser uma vacina e ela protege, faz uma imunidade passiva, ou seja,
o bebê toma o palivizumab e ele protege contra o vírus, porque ele eleva alguns anticorpos, né? E ele mesmo é um anticorpo e faz a proteção passiva, tá? As vacinas fazem uma proteção ativa, ou seja, estimulam o sistema imunológico da criança para a própria criança criar anticorpos. E a imunidade passiva, como é o palivizumab, já é um anticorpo que entra no corpo e na hora que entra em contato com o vírus sincicial respiratório, ele reconhece o vírus e faz a proteção. Mas não é para todo mundo, não é indicado para todo mundo. Para quem que é indicado o palivizumab? Para crianças recém-nascidos pré-termo, né, prematurinhos, menores de 29 semanas e podem tomar até 1 ano, são 5 doses, tá? Ou os prematurinhos de 29 a 32 semanas podem tomar até os 6 meses, tá? Ou as crianças que têm cardiopatia congênita, ou bebês de qualquer idade gestacional que tiveram alguma broncodisplasia, ou seja, ficaram na UTI neonatal, ficaram com uma cicatriz no pulmãozinho, foram entubados, ou tiveram uma pneumonia quando eram recém-nascidos e ficaram com uma cicatriz, podem tomar o palivizumab, tá? O SUS, né, através da prefeitura, né, da cidade de vocês, vai liberar esse anticorpo monoclonal. O restante, geralmente, não haveria uma necessidade de um anticorpo monoclonal. E aí entra o interessante da vacina, porque a vacina, que não está ainda aprovada, seria uma forma de proteção, assim como vem a vacina da influenza, né, da gripe, viria a vacina da bronquiolite. Então, vamos esperar os próximos capítulos, né, eu vou ir publicando sobre essa informação e vou comentar para vocês se essa vacina vai ser aprovada ou não aqui no Brasil este ano, o ano que vem, tá bom? Então, a gente já falou um pouco sobre a prevenção e os riscos, né? Eu já adiantei um pouco quem tem mais risco, tá? Eu tenho um bebezinho de 2 meses, né? Então, os maiores riscos realmente são em menores de 2 anos, né? Por quê? Porque o pulmão é muito pequenininho, né? Então, o bronquiolo é muito pequeno. A reserva pulmonar que esse bebê tem é muito pequeno também, tá? Então, os bebês menores de 2 anos sofrem mais. Aliás, é uma das maiores causas, né, de internação nos primeiros 2 anos, tá? Então, não sei dos meus espectadores hoje, de vocês, quem já teve um bebê, né, ou quem está com um bebê que já teve bronquiolite ou foi internado, né? Comenta ali para a gente poder compartilhar um pouco essa história, né, e ver para todo mundo também cuidar, né, também saber o que se passa quando se tem uma bronquiolite, tá? Quando se lida com um bebê com bronquiolite. Outro fator de risco são os prematurinhos, baixo peso, cardiopatas, os imunocomprometidos, ou seja, quem não tem a defesa, tem algum problema da defesa, né, uma doença na parte imunológica. E aí não é a mesma coisa um bebê que tem algum problema imunológico, alguma doença imunológica, né, como um bebê que tenha imunidade imatura, porque todas as crianças têm imunidade imatura, mas isso não significa que a imunidade é baixa ou não presta, tá? A imunidade é imatura, mas ela vai amadurecendo com o tempo. E aí entra um dos maiores fatores de imunidade da criança, que eu sempre falo, né, são os superpoderes das crianças. Entra a febre, é um dos superpoderes, a tosse é outro superpoder, o próprio catarro, né, é outro superpoder, por muito que o catarro atrapalha para dormir, às vezes o nariz fica trancadinho, é verde, não sei o quê, é um fator de proteção, porque o catarro, ele engloba os vírus e ele é tipo uma meleca, né? Sabe aqueles slime? Então, quando o slime não cai no chão, ele gruda tudo. A meleca do nariz é a mesma coisa. O vírus se gruda nesse catarro e aí facilita a que as células de defesa do organismo venham e matem esse vírus. Então, a secreção nasal é um fator de proteção. A febre é importantíssima, a gente já fez uma aula sobre febre, né? Eu fiquei 1 hora falando sobre isso, então se você não viu,
volte o vídeo, tá? Veja ali a live da febre, que tá bem interessante também, tá? E a tosse. Tem muita gente que não gosta de ver seu filho tossir, mas eu sempre falo, a tosse é a defesa, é dessa forma que essa criança vai jogar fora esse vírus, esse catarro, né? Então, se teu bebê está tossindo, incentiva ele a tossir, deixa ele sentadinho, né, para ele tossir e vomitar esse catarro, ou ele deglutir o catarro, porque ele degluta e vai pelas fezes, tá? Então, a tosse também é super importante. É por isso que em pediatria, né, os pediatras normalmente não prescrevem um antitussivo, porque isso vai eliminar a tosse e o catarro que deveria sair, ou o vírus que deveria ser eliminado, ele fica, né? E aí tem mais chance, inclusive, de criar uma pneumonia, uma broncopneumonia, tá? Então, muito cuidado com os antitussivos, tá? Por isso que sempre tem que conversar com o seu pediatra antes de dar qualquer xarope, porque existem, inclusive, alguns xaropes que podem dar broncorreia, ou seja, em vez de diminuir o catarro, eles aumentam o catarro ainda muito mais. Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de xarope que você está dando. Às vezes, não é só ir na farmácia, pegar um xaropinho para tosse. Que tipo de xarope? Será que é adequado para a idade? Será que não vai aumentar o catarro? Será que não vai dar um broncoespasmo e piorar o chio? Né? Então, tem que ter muito cuidado. Será que não vai cortar o efeito da tosse? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? E eu vou falar sobre a mortalidade da bronquiolite. Qual é a mortalidade, né? E quão mortal é, né? A gente sabe que existem as doenças muito mortais, né? A mortalidade, quanto essa doença mata, tá? Então, por exemplo, a raiva é uma doença extremamente mortal, né? A mortalidade é praticamente 100%. Quem pega raiva humana geralmente vai a óbito, tá? Porque não existe tratamento para esse tipo de vírus, tá? Por isso que é importante até vacinar os cachorros para ninguém pegar raiva humana, né? Porque é altamente mortal. A bronquiolite, a mortalidade da bronquiolite beira 1%, tá? Então, apesar de ser uma doença que é comum em menores de 2 anos, que é comum no outono, no inverno, e leva a muitas internações, e dá muito medo e assusta, tá? A mortalidade não é tão alta desde que a criança não tenha esses problemas que a gente conversou, que são os fatores de risco, né? Não seja prematuro, não tenha cardiopatia congênita, não tenha muito baixo peso ao nascer, não tenha um imunocomprometimento, né? Como se fosse uma doença que deixa a imunidade mais fraca, tá? Se a criança é a termo, ela mama no seio, mama uma fórmula adequada, ela tem, né, não nasceu com nenhuma doença genética, nenhuma cardiopatia, normalmente a mortalidade é de 1%, tá? Então, não é tão elevada assim, desde que vocês saibam reconhecer, tá? Nos que têm fatores de risco, a mortalidade aumenta bastante e é de 20% até 30%, tá? 1/3 dessas crianças podem ir a óbito, isso é muito grave, né? Então, por isso que se você tem um bebê com uma característica de risco, tem que consultar para o pediatra, não importa se você tem certeza ou não, esse bebê tem que ser avaliado por um pediatra, tá? E agora vamos ir à parte mais importante, né, desta live, que é você aprender a reconhecer, tá? Então, quais são os sintomas? A gente já conversou um pouco, né? Os sintomas são, primeiro, um sintoma gripal. Então, o teu bebê vai começar com um pouco de coriza, vai começar a espirrar, vai ter uma tossinha seca de início, né? Um sintoma assim como de um resfriado, vai escorrer o narizinho, né? E a gente conversou na aula da lavagem nasal sobre as fases do catarro, tá? Ele pode ser primeiro uma aguinha, depois vai virando um amarelinho para depois virar um verde, tá? São fases de catarro, não significa que é uma bactéria que está entrando no nariz, senão são as fases do catarro, tá? Normal. Aguinha, amarelinho, amarelinho mais escuro, verde, tá? Então, vocês vão ver esse quadro ali e o bebê vai começar a tossir, uma tosse um pouco mais cheia, né? Uma tosse meio metálica, assim, uma tosse como de cachorrinho.
ou uma tosse mais seca, e a criança começa a se engasgar com essa tosse. Às vezes tem relatos, ele tossiu a noite inteira, doutora, até vomitar. Ele tossiu até vomitar, né? Ou ele não consegue mamar porque ele mama um pouquinho e começa a tossir sem parar. São tosses convulsas, tá? São tosses que não param. Ou uma coisa muito importante, e aí é divisor de águas, taquipneia. O que é a taquipneia? É o aumento da frequência respiratória. Então, o teu bebê, que estava com uma coriza, que estava com uma aguinha, de repente ele começa a respirar como bem cansadinho, né? Isso se chama taquipneia, tá? A frequência respiratória normal de um recém-nascido, de 0 a 2 meses, para vocês gravar, bem fácil, de 0 a 2 meses, até 60, tá? 6, até 60. De 0 a 2 meses até 60. De 2 meses até 1 ano, né? O resto do ano, até 50. E acima de 1 ano até os 5 anos, até 40, tá? Então, você vai levantar a camisetinha do teu bebê, você vai deixar ele de peladinho, de preferência aqui em cima, você vai pegar um relógio, ou celular, se tu quiser, e você vai contar quantas vezes ele respira em 1 minuto, porque é assim que se afere a frequência respiratória. Então, você vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Se teu bebê tem até os 2 meses de idade, ele pode, no máximo, estar com 60 respirações por minuto. Se teu bebê tem de 2 meses até 1 ano, até 50 vezes por minuto a frequência respiratória. Se teu filho tem de 1 a 5 anos, até 40 vezes por minuto, tá? Eu contei, meu bebê está com 1 mês, e eu contei, está com 65 respirações por minuto. Você conta de volta. Deu de novo 65, agora deu 68 até. Vá para o hospital, tá? Vá para um pronto-socorro, um pronto-atendimento, ou se for de preferência um pediatra, marca com teu pediatra, de preferência no mesmo dia. Não conseguiu, pronto atendimento, tá? Porque esse bebê está com uma taquipneia. Ele tem que ser avaliado, ok? Ele tá tossindo, mas parece que não tem nem tosse, não tá nem com febre. Não deu quase nada, ele tá mamando. Mas tu contou a frequência respiratória acima desses valores de referência, tem que ser avaliado o quanto antes, tá? Inclusive, quanto menor o bebê, mais rápido tem que ser essa avaliação. Manda uma mensagem para o teu pediatra, já marca para o mesmo dia de preferência. Aí não conseguir, leva teu bebê para ser avaliado. Depois tu já marca com o pediatra para ser reavaliado, tá? Por quê? Pode não ser uma bronquiolite, sim. Tem algumas situações que o bebê termina respirando mais rapidinho, mas e se for? Né? Já vamos começar a dar aquele suporte para o bebê. Vamos ver como que está a saturação, vamos ver como que está a respiração dele, se está com ruído, se não está, se está com chio, se não está. Porque muitas vezes, né, a bronquiolite, todo mundo sabe que é chio no peito, tá? Só que muitas vezes você não escuta um chio no peito. Nem mesmo com estetoscópio. Você tem que ter muita experiência no ouvido, e aí vem de você ter um bom pediatra, né, para avaliar e que tem uma experiência, né, no ouvido, porque muitas vezes não tem sibilância, não tem chio. Por quê? O bronquiolo é tão fininho, que não faz barulho. Ou às vezes está tão fechado, que não faz barulho. E a criança, o único sintoma que vai ter, além da tosse, né, que a tosse pode ser qualquer tipo de tosse, vai ser a taquipneia. Então ele tá de 0 a 2 até 60, de 2 a 1 ano, de 2 meses a 1 ano até 50, de 1 a 5 anos até 40. Isso você grave. Começou a tossir, conta. Porque isso também serve para as pneumonias.
Quantas vezes eu diagnostiquei uma pneumonia só por conta da taquipneia da criança? A criança não tinha febre, não tinha tosse, não tinha nada, mas ele estava gemendo, ele estava taquipneico, pneumonia de base. Estava com dor abdominal, nada a ver, assim, ninguém... Ai, mas como assim pneumonia? Estava com dor de barriga? Sim, a pneumonia de base dá dor abdominal e dá taquipneia. Então, como você não consegue saber se está com crépito, com sibilo, com ronco, isso deixa para o médico saber. Nós que temos que saber, nós pediatras temos que saber definir o que é um ronco, o que é um crépito, o que é um sibilo, o que é um subcrepitante, o que é um estridor. Isso é para nós. Você tem que saber se teu filho está respirando rápido ou não. Se teu filho está com taquipneia ou não, né? Taquipneia é respirar rápido, tá? Outro sinal que tu tem que observar, febre. A febre, mas não para você se apavorar, por favor. A febre te dá um alerta, opa, tá com febre, tá se defendendo de alguma coisa. O que que é, né? Ah, eu vou dar uma olhada aqui, vou contar a respiração. Outro sinal, a gemência. Um bebê que está com um esforço respiratório fica... Mas não é uma gemência igual um recém-nascido, por exemplo. Tu pega no colo, para de, né, mama, tá tudo bem, bota no berço e fica reclamando ali no berço, porque ele quer colo. Ele está em período de esterogestação, né? A gemência é um esforço que o bebê faz para jogar para fora o ar, tá? Então, gemência é outro sinal. Teu bebê tá gemendo, tá respirando rápido. Por muito que não tenha febre, por muito que não esteja tossindo muito, tem que ser avaliado, ok? Olha as mãozinhas dele, a boquinha, tá com uma coloração normal, tá meio azulado, tá muito frio, tá? Não é só a febre que importa, ok? Vamos ver o que está acontecendo, ok? E o estado geral é o mais importante, né? Teu bebê está bem, está feliz, está alegrinho, está brincando, mesmo com ou sem febre, tá bem, tudo bem. Ah, ele tá ruim, mesmo sem febre, ele tá prostradinho, tem que ser avaliado, tá? Mas dentro da bronquiolite, o mais importante, o estado geral, o estado de hidratação, teu bebê tá mamando, tá tomando aguinha, tá fazendo xixi, não tá, fica de olho. A respiração, frequência respiratória, tá com taquipneia, não tá com taquipneia, né? Lembrem, 60, 50, 40, tá? Nunca vão esquecer. E além disso, ele tá apresentando sintomas de defesa, os superpoderes, tá com febre, tá com tosse, tá com catarro, tem que ser avaliado, tá? E muitas vezes o teu filho vai facilitar para você. Ele vai ter um chiu, vai parecer um gatinho. É mais ou menos o barulho de uma sibilância, né? E às vezes é tão intensa que dá para escutar, tá? Mas em bebês muito pequenininhos, sobretudo em menores de 2 meses, não dá para escutar, tá? A sibilância é tão fininha que às vezes não dá para escutar, ok? E falando um pouco sobre o tratamento, tá? O tratamento é sintomático. A gente já viu que a bronquiolite, ele é um vírus, né? Ele é produzido por um vírus, tá? Diferente da bronquite, tá? Que pode ser por um vírus, por uma bactéria, e ainda mais, a bronquite crônica ou a bronquite recorrente, ele tem um componente alérgico, tá? Que é quase a mesma coisa que a asma. Então, o teu filho pode ter uma bronquiolite inicial e depois ter umas bronquites recorrentes, dependendo da mudança do tempo. E aí entra o papel do pediatra de definir o que é isso aqui. É uma bronquiolite ou uma bronquite, tá? Qual é a tua função? Reconhecer se teu filho está tendo uma crise, né, de broncoespasmo. Como? Vou contar a respiração, vou ver se está gemente, vou ver se está em um bom estado geral, vou ver se está hidratado e vou ver se ele está apresentando os superpoderes dele. Febre, tosse, catarro, tá?
Geralmente o tratamento é feito através de, né, os sintomáticos, né, hidratação, soro nasal, então lavagem nasal é muito importante, e aí entra a tua parte também, fazer a lavagem toda vez que tiver o catarrinho, tá? Tem um vídeo explicando sobre isso. E os sintomáticos para febre, né? Para febre, veja o vídeo de febre, que o intuito de dar um antitérmico não é especificamente para baixar a temperatura, e sim para melhorar o sintoma do bebê, tá? O sintoma dessa criança. Dependendo do quadro, às vezes se usa um beta-agonista, que é um broncodilatador, tá? As bombinhas. Às vezes se usa um corticoide oral, mas normalmente não, porque não tem muita evidência de tratamento na bronquiolite, né? As evidências científicas recomendam o uso de sintomáticos e broncodilatadores, como é o salbutamol, tá? Corticoide inalatório, corticoide oral, antibiótico, geralmente não se recomenda nas bronquiolites, tá? É por isso que é importante você reconhecer e levar para fazer uma avaliação, tá? O tratamento, a escolha do fármaco, vai depender do histórico do teu bebê, do quadro clínico no momento do exame físico, e por isso que tem que ser feito por um pediatra, tá? E eu vou falar, por último, né, mas não menos importante, sobre o espaçador, tá? O espaçador é uma máscara que adapta às famosas bombinhas, tá? Então, vocês têm a máscara, tá? Eu prometo que vou subir um vídeo, só fiquem atentos no Instagram, que vou subir um vídeo como usar essa máscara certinho, tá? Com um vídeo bem explicando super bem sobre imagens, tá? Então, tu bota a máscara no bebê, coloca o spray no espaçador, tem que agitar bem o spray, porque senão não adianta. Coloca no espaçador, aperta e conta até 10 ou 20 segundos melhor cada jato, porque o bebê tem que respirar o arzinho que sai do spray, que é o medicamento, tá? Então, coloca o espaçador, coloca o spray, agita, aperta e conta até 10 ou 20 segundos, tá bom? Bom, agora já falei tudo que eu acredito que é importante para vocês saberem sobre a bronquiolite. Eu vou responder algumas perguntas rapidinho, tá? Porque 19h42, lembrando que eu tenho cesariana às 20 horas, daqui a pouco já tenho que ir embora. Mas eu agradeço a todas vocês ter participado dessa live. Toda terça-feira vai ter live, tá? Então, toda terça-feira estou aqui. Já quero suas perguntas, listinha de mercado, por favor, tá? Aproveitem e usem e abusem do meu tempo aqui, porque eu quero realmente ajudar todas vocês, tá? Deixa eu ver as perguntas. Segunda vez com bronquiolite, ela só tem 1 ano e 5 meses. Ai, Mário Zaleski, sinto muito, porque realmente a bronquiolite é danada, né? Mas tem que dar uma olhada se teu bebê não tá tendo uma bronquite alérgica também, tá? Porque segunda vez com bronquiolite, tá, geralmente a bronquiolite é o primeiro evento, e as próximas talvez tenha um padrão alérgico, tá? Então tem que dar uma boa avaliada nessa bebê. Sofia já teve, a doutora que diagnosticou, a Lilian, isso, não no mês de junho, quando ela estava com 6 meses. E 6 meses, né, mãezinha, ela estava no padrão da bronquiolite, né, entre os 0 e os 2 anos, é a época mais frequente da bronquiolite, né. Minha bebê teve com 2 meses, mãezinha, né, bem pequenininha, né, quanto menor a criança, mais grave, né? Mas, Fran, que bom que passou, tá? E foi um susto, com certeza. Gisele, meu filho teve quando tinha 1 mês. Ai, mãezinho, ficou internado 8 dias em Curitiba por ser prematuro. Tá vendo? Os prematurinhos sofrem mais, né? Fator de risco. Não foi fácil, mas graças a Deus está com 5 anos e agora firme e forte.
Gi, eu sei, papai fica nervoso até hoje, né, com essa história, mas um beijo pro Vini, né, que tá tão bem, né, tá forte, firme e forte e danado, né. A Sabrina, minha bebê, teve com um mês e 3 meses, 2 vezes, nossa, teve de novo, parece que ela nunca sará da tosse. Então, Sabri, falando, né, sobre as bronquites, né, as bronquites recorrentes são diferentes das bronquiolites, né, se o bebê nunca sara da tosse, tem um padrão alérgico ali, vamos investigar, tá? É normal ela ter ficado com essa tosse, ó, explicando essa pergunta, né, realmente não é normal, tem que dar uma olhada. O fosfato de prednisolona é bom com certa frequência, ele pode ser prejudicial? Sim, Fran, pode ser prejudicial, por quê? Porque é um corticóide, o corticóide não pode ser utilizado com tanta frequência assim, tá? Tem que ser muito bem avaliado cada caso, usar por pouco tempo, porque ele suprime também a produção de corticóide do próprio cérebro, né, a estimulação do próprio organismo, tá? Não é do cérebro que vem do corticóide, mas o cérebro que vai suprimir essa produção com o ACTH, né, e é como se fosse algo hormonal, tá? Então, o corticoide é importante, tem que ter uma indicação médica, tá? E não pode ser dado como um xarope de tosse, como qualquer outro, tá bom? E aqui, a ver, Andrea Farago. Clenil pode ser administrado ou melhor salbutamol apenas. Jair e Flávia. Na verdade, os dois medicamentos, né, podem ser até administrados juntos, dependendo de cada caso, tá? Ambos são diferentes. O Clenil é um corticoide inalatório e o salbutamol é um broncodilatador, tá? E aí vai muito do quadro clínico. O que teu bebê tem? Tem um broncoespasmo, tem uma bronquiolite, tem uma bronquite, o que ele tem, tá bom? Tem uma broncopneumonia. Qual a diferença entre bronquiolite e pneumonia? Bom, eu expliquei no início, né? A pneumonia é catarro no alvéolo, nas folhinhas da árvore. E a bronquiolite é a inflamação das raminhas fininhas dessa árvore, tá? Cris, nossa doutora maravilhosa, nunca vou esquecer o que fez pelo Benício. Ai, querida, eu que agradeço pela confiança, Cris, um beijo. G. Freitas, doutora, minha bebê, a Isis, ficou internada por conta da bronquite. A doutora tratou ela. Isso mesmo, Gê. Uma das causas mais frequentes de internamento em bebês, né, em crianças, são esses quadros respiratórios, né? Bronquiolite, bronquite, pneumonia. Graças a Deus, as pneumonias não são tão frequentes, tá? A bronquiolite é o número 1, é o ganhador, né? Por isso que eu quero que vocês aprendam a reconhecer, tá? E com o que vocês aprenderam hoje, vocês vão saber reconhecer quando o bebê está com uma dificuldade respiratória. G, minha bebê tem bronquite agora e é complicado. Realmente a bronquite mais crônica, aquela que é recorrente, né? É igual a um asma, né? É um broncoespasmo ante vários alergenos, pó, poeira, fumaça, cheiros, tudo isso pode causar um broncoespasmo e dar essa bronquite. Jair e Flávia. Meu filho teve bronquiolite com 3 meses e agora volta e meia ataca a tosse. Será que é bronquiolite? Olha, é o que a gente falou, né? Vamos avaliar. Será que é uma bronquite alérgica? Será que é uma bronquite recorrente? Tá? Será que não tem um asma por aí? Então tem que ser avaliado, tá? Permaneça administrando a bombinha todos os dias. Bom, depende da bombinha e depende do quadro clínico, ok? Vamos ficar de olho nesse teu bebê, seria bom que ele seja avaliado de forma recorrente. Andressa, meu bebê teve, tá? Usei o espaçador com orientações certas, teve melhora e passou. Foi com 2 meses e este mês vai fazer 10 meses. Maravilha, né? Histórias felizes em todo lugar, sim. Que bom que passou, que bom que você fez uso de forma correta, tá? Muitas vezes a bronquiolite responde muito bem, a maioria das vezes responde muito bem aos broncodilatadores, como é o salbutamol, tá? O espaçador, de usar certinho é bem importante, tá? E eu prometo para vocês que esse vídeo sai já amanhã,
tá? Amanhã. Bom, então, espero que tenha gostado, já não vejo mais perguntas aqui. Espero que tenha gostado das dicas, espero que tenha gostado e tenha aprendido muito neste aulão da bronquiolite, tá? O objetivo desta aula não é que você saiba tratar uma bronquiolite, deixa isso para nós, deixa isso para o pediatra, tá? O que você tem que saber é saber reconhecer quando o teu bebê precisa de um atendimento agora ou pode esperar, tá? Então, lembrando um pouquinho, coriza, os 3 poderes, né? Ele tá com coriza, melequinha, com tosse, com febre, é um alerta, tá gemente e está taquipneico, tá? Frequência respiratória normal, de 0 a 2 meses até 60 no máximo, de 2 meses até 1 ano até 50 no máximo, de 1 a 5 anos até 40 no máximo. Tira a camisetinha, conta com o relógio, passou disso, tem que ser avaliado sim, hoje ou amanhã no máximo, tá? Teu bebê não está em bom estado geral, correndo para o hospital, está com taquipneico, em mau estado geral, tem que ser avaliado hoje. Teu bebê está em bom estado geral, está um pouco, quase que taquipneico, tem que ser avaliado o mais pronto possível, tá? De preferência com teu pediatra de confiança, ok? Passem para todo mundo que vocês conhecem, que tem um bebê pequeno, que vai ser muito importante saber dessa informação, tá? E até a próxima terça, que vai ser nossa próxima live. Beijo!